Boa noite a você que está acompanhando a TV Canção Nova e obrigado por estar aqui conosco para mais uma hora agradável na presença do nosso programa Além da Notícia. A partir de agora, um tema também de grande interesse para jovens, para adultos, para idosos, para as nossas crianças. Ele é atualíssimo e cada vez mais estará fazendo parte das nossas vidas. Internet é o tema do programa de hoje. Teremos convidados especiais para conversar conosco, mas uma introdução é necessária. Então vamos lá. A internet surgiu como um projeto do Departamento de Defesa do governo americano durante a Guerra Fria. E até hoje, os Estados Unidos são responsáveis pela administração dos endereços de sites e de servidores da rede mundial. Outro dado importante. E agora, se tratando do nosso país, a revista The Economist abordou o Marco Civil da Internet, que foi aprovado aqui no Brasil, porque ainda sem uma regulamentação, o Brasil então sentiu a necessidade de um Marco Civil. A revista The Economist elogiou o Marco Civil aprovado pelo governo brasileiro e entre os pontos positivos que destacou estão os seguintes: a garantia da privacidade dos usuários, a proteção da liberdade de expressão e também o conceito de neutralidade da rede. Bom, para a gente mergulhar agora nesse tema, eu quero aqui saudar nossos convidados da noite. Professor Pedro Antônio Dourado de Rezende, matemático e professor no Departamento de Ciência da Computação da UNB. Atualmente leciona. Bem-vindo, boa noite. Boa noite. Posso acrescentar algo aqui interessantíssimo? Sim. O senhor trabalhou com controle de qualidade na Apple e com as primeiras aplicações em hipertexto lá em Cupertino, na Califórnia, sede da Apple, não é? É verdade. Tem muita coisa a partilhar com a gente. Bem-vindo. Isso faz parte da pré-história da internet. Eu quero também aqui saudar nessa noite Jefferson Feijó, um jovem analista de sistema, trabalha com redes sociais, desenvolvimento de aplicações web e gerenciamento de projetos. É a cara da internet, a juventude, Jefferson. Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite quem nos acompanha pelo Além da Notícia. E acredito nisso, Ronaldo. O jovem hoje está assim a cara da internet do nosso país e no mundo afora. Bom, eu quero já começar com os senhores fazendo menção aqui ao passado, de fato. Antigamente a pessoa chegava para uma entrevista de emprego e se perguntava para ela, sabe ler e escrever? E aquilo era importantíssima, a resposta é que sim. Senão ela ficava um degrau abaixo. Hoje, eu imagino que todo mundo, quando vai para uma entrevista de empregos ou quando manda o seu currículo, se não tiver ali um conhecimento, um doutrinamento em internet, vai passar pelas mesmas privações que no passado alguém que não sabia ler e escrever passaria. Estou certo, professor? Acho que sim. Por quê? O que aconteceu com o mundo a partir do advento da internet? A internet propiciou mais um nível de desmaterialização da comunicação humana. A primeira fase ocorreu com a revolução da imprensa escrita, né? Onde o registro material de um texto, né? Que eram os livros manuscritos, para serem replicados, né? Podiam ser montados em quadros de tipos e a cópia podia ser feita a um custo praticamente irrisório comparado ao trabalho da escrita original. Mas ainda assim era necessário o papel, né? O que se desmaterializou nessa etapa é a representação do texto, que passou a ser simbólica na sequência de quadros da montagem dos tipos para imprimir uma página. Bem, agora não é necessário mais que essa montagem de páginas seja física. Agora, mais um nível de abstração, de simbolismo na escrita digital. Então, agora, a internet permite que qualquer um possa ser um editor e temos agora uma infraestrutura que permite a convergência das várias formas de comunicação humana. Bom, e ela parece que perscrutou o ser humano e ela está hoje em todos os ambientes onde está o ser humano. Jefferson Feijó, hoje o seu trabalho, desenvolvimento de sistemas, analista de sistemas, parece que se tornou também um dos pontos de maior atração para a juventude hoje trabalhar, um dos campos de emprego dos mais cobiçados. Por que disso também? Como entender isso? A questão hoje que veio mudando desde antigamente é a questão da facilidade da linha de código, né? Ou seja, através do código de desenvolvimento de programas, é possível você atender a necessidade do público atual ou de um cliente ou alguém que procura fazer um diferencial na internet, né?
Então, hoje, que conta muito, que está muito em moda, é desenvolvimento de aplicativos para celular, aplicativo mobile, né? E isso acaba muito chamando a atenção de jovens, né? Acredito, não só essa questão de aplicativos celulares, mas a questão também de games, de interatividade com o usuário final, né? Então, assim, essa praticidade que tem da linha de código acaba trazendo uma nova juventude nessa questão de poder estar se lançando no meio da internet, né? Então, hoje acontece muito do jovem, tanto pelo lado comercial, que quer sim, quer não, é uma área que desenvolve giro um dinheiro em si, muito agradável para quem trabalha nessa área, né? Então, pelo fato disso, acredito que os jovens estão indo para essa área de desenvolvimento de sistema. Bom, eu ainda me lembro muito do termo sociedade do conhecimento. Nasceu décadas atrás, todavia, podemos aplicá-lo hoje com o mundo imerso e movido hoje pela força da internet, professor. A internet, o quanto contribuiu para que aquela sociedade do conhecimento, ou o termo, ou a ideia que se tinha do que seria, para que ela hoje pudesse chegar ao nível em que está. Como contribuiu a internet para isso, sociedade do conhecimento? Quem controla as formas de uso da tecnologia controla o poder semiológico, que é conversível em poder político e econômico. Então, cada vez mais, e talvez mais do que nunca, né, o controle das formas de uso da tecnologia, especialmente as tecnologias digitais de comunicação, né, permitem uma vantagem competitiva no cenário geopolítico atual. Então, nesse sentido, né, não apenas de controlar o conhecimento, não apenas da sociedade do conhecimento do ponto de vista de se poder ter acesso ao conhecimento, mas no sentido de quem controla o direito de exercício desse conhecimento para fins práticos. Isso é conversível em poder político hoje. E isso iguala as pessoas, porque hoje ela é acessível a todos, deixa o conhecimento acessível a todos. Em potencial. Se a gente não tivesse um regime de patentes tão maluco como temos hoje, né, você não precisaria pagar por um celular 80% do preço dele pelo direito de exclusividade do uso de ideias de como funciona a rebimboca da parafuseta de um programa. E eu quero saber agora, Jefferson, você é dessa geração jovem aí que já nasceu com a internet, praticamente. Como é que se explica tamanha facilidade, desde as nossas crianças, a nossa juventude, tamanha facilidade e também essa identificação tão grande com a internet, que já nascem, parece, sabendo controlar, dominar? Eu creio, Arnaldo, que acontece? Por fato de a tecnologia estar cercando a gente, o acesso fica mais fácil dessas novas tecnologias. Por exemplo, lembro um caso que eu estava no metrô aqui em Brasília e aconteceu que tinha uma criança lendo um tablet, né? E aí depois, logo em seguida, a mãe entregou uma revista para ela. Então, assim, a questão de ela estar navegando no tablet, que ela, né, você passa o dedo, automaticamente, quando a criança pegou a revista, ela foi do mesmo sentido, de ir com o dedo. Então, assim, eu acredito que a tecnologia tá de fácil acesso a gente, acaba que ela fica mais acessível para as crianças, acaba que a gente fica preso nisso. Então, assim, o jovem já nasce hoje nesse meio, não tem mais como fugir. Então, assim, já nasce presa à tecnologia. Isso é o que está acontecendo na sociedade. E não é só uma questão de nascer presa, mas a tecnologia ela desperta nas pessoas uma atração. De onde vem isso, professor? Essa atração que a tecnologia desperta no ser humano? Tem vários aspectos aí. Um deles é o fetiche da modernidade, ou o fetiche da novidade, que é estimulado pela ideologia do consumo que perpassa a nossa cultura hoje, né? Somos o que consumimos. Muitas pessoas acreditam
ou se comportam dessa forma, o que esvazia a dimensão espiritual na nossa sociedade do indivíduo, né? Tem esse aspecto. Outro aspecto é que isso convém que as pessoas, para poderem funcionar como seres sociais na sociedade capitalista contemporânea hoje, dependam do uso da tecnologia. Dou um exemplo simples. Um negócio hoje não pode funcionar de forma eficaz, competitiva, sem o uso da informática para racionalizar contato com fornecedor, com cliente, controle de estoque, porque senão o custo de operar um negócio tira a empresa do mercado. Então, a cultura da dependência à tecnologia digital, ela tem várias fontes, várias origens, né? Cultural, econômica e etc. Isso torna a nossa sociedade extremamente dependente do correto funcionamento dessa infraestrutura de comunicação digital. Então, existem várias razões para que as pessoas se sintam confortáveis com essa dependência à tecnologia. De certa forma, isso permite com que o capitalismo evolua do ponto de vista da organização social, né? Permitindo com que o planeta abrigue 4% da população produzindo alimentos e o resto tendo que produzir alguma coisa para sobreviver. Mas existem limites em como que as sociedades podem funcionar dessa maneira. E estamos começando a perceber o estresse na organização política do planeta nessa etapa do capitalismo. Toda a infraestrutura de comunicação é extremamente vulnerável porque tudo funciona na parte eletrônica, a partir de circuitos integrados cada vez mais miniaturizados. Se essa infraestrutura de comunicação entrar em colapso, nós teremos uma situação caótica que os planejadores na área estratégica militar precisam estar atentos e preparados, né, para cuidar de caos, de situações de conflito social advindos de um colapso na distribuição e no consumo de recursos que uma pane na informática pode produzir. Anos atrás a gente já teve esse temor, dia tal, do final de tal ano, acontecerá um colapso na rede mundial. Mas hoje o risco maior são os ataques de pulso eletromagnético. Por exemplo, se você explodir uma bomba atômica a 800 km de altitude sobre um país com uma determinada carga, com um determinado tipo de ogiva nuclear, o efeito disso não é a destruição física de prédios ou infraestrutura de aço e concreto, mas sim o efeito disso é um pulso eletromagnético que frita todos os chips em todos os computadores num raio de centenas ou milhares ou poucos milhares de quilômetros em volta. E isso coloca em colapso todos os sistemas que controlam distribuição de energia, de comunicação, de telecomunicação. Esse é o risco de uma guerra nuclear. Hoje é a comunicação digital entrar em colapso por um ataque nuclear de eletromagnético. E os sistemas de defesa contra ataque eletromagnético são praticamente ineficazes, né? O senhor está nos trazendo aqui uma informação preciosíssima, porque a gente assiste praticamente todos os dias, ou ouve nos jornais de rádio, ou lê nos jornais escritos, o combate à ameaça nuclear no país A, B ou C, aquele país que está em constante conflito com o outro, e as grandes potências como Estados Unidos, etc., combatendo esses países que produzem armas nucleares. Então, um dos graves perigos seria esse que o senhor acaba de nos trazer, isso para que as pessoas que estão em casa e que ouvem sempre essas coisas e não entendem muito, uma das consequências seria isso, da má utilização de arma nuclear. Bem, eu não diria que é a má utilização, é a única... Ou da utilização. A única utilização possível, porque vamos voltar à sua pergunta
anterior, né? De que maneira a nossa sociedade se torna dependente das tecnologias de comunicação e como isso afeta a nossa vida em sociedade. É mais ou menos assim que eu entendi a sua pergunta anterior, né? Bem, é claro que a área que é mais fortemente impactada por essa dependência tecnológica é a área financeira. Hoje o dinheiro transita pelo mundo não em malotes, praticamente pouco do movimento de moedas hoje no mundo é através de papel moeda ou de barras de ouro. A maioria das transações de transferência de valores é feita de forma eletrônica, né? É assim que o comércio funciona hoje. Bem, então o fim do dólar se aproxima e agora qual é o inimigo declarado da vez porque quer ter autonomia em organização financeira, em evitar a dependência do dólar? A Rússia. Então agora a gente não está mais no patamar da ameaça nuclear de países periféricos. Estamos de volta à época da Guerra Fria, em que um confronto nuclear, por razões econômicas, agora se torna mais real. Olha, a gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho. O nosso primeiro bloco já venceu. Você está vendo, está interessantíssimo o nosso tema. Já já a gente volta ainda, continuando a abordar outras questões envolvendo. Tudo isso, gente, é internet. Já já a gente volta.